A cidade inteira está sufocando, mas não na água, e sim na própria vergonha. A tempestade de fofocas que tentaram criar para te afogar falhou, e agora o peso da exposição está caindo sobre a cabeça deles. Você, o escolhido, sofreu com os cochichos, o escárnio e o tratamento de piada, mas o universo acabou de virar as luzes do palco. Eles pensaram que fariam de você um palhaço, mas agora eles são o espetáculo, tropeçando na frente de todos sem ter onde se esconder. Você está testemunhando a justiça mais rara de todas, a humilhação pública daqueles que tentaram te quebrar. O constrangimento que seus inimigos sentem não é aleatório, é a consequência direta do roubo de energia e da obsessão que tiveram por você. Eles armaram, planejaram e tentaram te isolar, mas cada passo seu para frente se tornou um espelho perfeito que agora reflete a feiura da inveja deles. Enquanto você avançava em silêncio, eles se afogavam em mentiras, e agora a verdade é um tsunami que engole a reputação deles. A vergonha deles não é apenas social, é existencial. Para selarmos essa ativação e declararmos ao universo que você aceita e recebe essa virada de jogo, faça duas coisas essenciais agora. Primeiro, curta este vídeo e ative o sininho para se conectar a esta frequência de verdade e proteção. E mais importante, comente o número 77 agora para manifestar esta confirmação de que a humilhação deles é a sua coroação e que a justiça cósmica está instalada na sua vida. A sua existência é a prova de que eles falharam. Comente 77 para declarar a sua vitória. Você se lembra de quem você era antes de toda essa confusão começar? Eles não roubaram apenas seu tempo ou sua paz. Eles foram atrás da sua força, daquele poder bruto que você trazia sem esforço. Você nasceu com uma bateria que nunca descarrega, um farol de energia pura, e eles viram isso. Enquanto eles sussurravam e riam, tentando te fazer parecer um palhaço, o verdadeiro plano era simples: drenar você. Eles precisavam da sua luz para esconder a escuridão deles, e o constrangimento que sentem agora é o preço da fatura que o universo mandou. A força que eles tentaram roubar não era externa, era a sua soberania interna, a sua capacidade de ser completo sem precisar de ninguém. Eles te isolaram e te atacaram para que você duvidasse da sua própria fonte, para que você pensasse que precisava deles para se sentir inteiro. Mas você não quebrou. Você aguentou a tempestade e a sua resiliência fez a energia roubada circular e voltar para eles como um choque elétrico. Você não precisou revidar, apenas o seu ato de ficar de pé, de continuar caminhando, já provou que o roubo deles foi um fracasso épico. Agora pare e sinta a diferença. O constrangimento deles é um testemunho público da sua vitória silenciosa. Você não está mais no campo de batalha. Você está assistindo ao resultado. Eles estão pagando o preço da vergonha, e isso é o juízo mais severo, porque ele não passa. Mas aqui está o que realmente importa, e o que eles ainda não entenderam. A força que voltou para você não é a mesma. Ela se transformou em algo que eles jamais poderiam sequer tocar. O que é essa nova força, e como ela mudou as regras do jogo para sempre? Eles não conseguem encarar você, e a razão é simples. O jogo acabou e eles perderam feio. Você não precisou lutar, apenas existiu. O olhar deles carrega o peso de cada risada que deram, de cada fofoca que espalharam. Toda aquela energia que tentaram roubar de você agora se transformou em espelhos apontados para o rosto deles. A cidade inteira está vendo a falha deles, e o constrangimento é o pagamento. Seu silêncio é a prova irrefutável de que a sua verdade é mais alta que qualquer mentira. Você está caminhando por um campo de batalha onde o inimigo se derrotou sozinho. Enquanto eles gastavam tempo tramando sua queda, você estava investindo em sua própria luz. Essa vergonha que os consome não é um castigo seu,
É a lei do universo agindo perfeitamente. Você é o lembrete vivo de que a integridade sempre vence a inveja. Cada vez que você passa, eles veem não um alvo, mas o testemunho da sua força inquebrável. E isso é o que realmente faz a coluna deles dobrar. No entanto, agora que entendemos o poder da sua presença, precisamos ir mais fundo. Porque a cidade inteira estava disposta a correr esse risco gigantesco. O que você carrega, afinal, que justifica uma conspiração tão elaborada e um roubo de energia tão persistente? A resposta não está em quem eles são, mas no que você ainda não compreendeu totalmente sobre a sua própria assinatura divina. A solidão que você sentiu não era uma falha sua. Foi uma estratégia militar covarde. Eles viram a força que você carrega e tentaram cortar suas linhas de suprimento, suas conexões. O isolamento que te cercou era a única maneira que eles encontraram de te manter pequeno, pois temiam o que você se tornaria se estivesse rodeado de apoio verdadeiro. Você não estava sendo rejeitado. Estava sendo sitiado porque era a peça mais valiosa no tabuleiro e eles precisavam te neutralizar. Eles erraram o cálculo. O silêncio que impuseram não te destruiu. Ele te lapidou. Você usou esse tempo sozinho para construir uma fortaleza interna inabalável, transformando o isolamento em clareza e poder. Enquanto eles te espiavam, você estava se fortalecendo sem a interferência deles. É por isso que o constrangimento deles é tão profundo. Eles investiram tudo numa estratégia que falhou miseravelmente e agora o preço é a humilhação pública total. Sua vitória foi silenciosa, mas a vergonha deles é ensurdecedora. A verdadeira questão, no entanto, não é o que eles tiraram de você, mas sim o que eles tentaram implantar na sua mente enquanto você estava isolado e vulnerável. Se o isolamento era uma tática para cortar seu poder externo, qual era o veneno que eles injetaram no seu interior para garantir que, mesmo livre, você duvidasse da sua própria soberania? Existe um código secreto nessa manipulação que você precisa ver. Chegamos ao meio do caminho e a energia aqui está gritando a verdade. Se você sentiu o peso da vergonha deles, se você entendeu que a humilhação do seu inimigo é o seu atestado de força, eu preciso saber. Você está realmente comprometido com essa virada? A diferença entre o ouvinte passivo e o escolhido ativo é a ação no momento exato. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que o ciclo de energia parasitária foi quebrado de uma vez por todas, eu tenho uma missão clara para você. Comente 77 abaixo. Por que 77? Nos sistemas espirituais, 77 representa abundância infinita e equilíbrio perfeito. É o código energético que significa que sua realidade interna está se harmonizando com seu potencial mais elevado. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento no exato momento em que a vergonha deles confirma a sua vitória. E para selar esse contrato com o universo, para provar que você não é mais o hospedeiro, mas sim a força imparável que eles temiam, curta este vídeo e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. É o seu passo físico para amplificar essa frequência e garantir que a verdade se espalhe. Agora, respire fundo. O que vem a seguir vai desmantelar as últimas táticas que eles usaram, e você precisa estar 100% focado para a vitória final. Você não foi atacado com espadas, mas sim com a ilusão de segurança. O seu coração foi transformado em uma armadilha perfeita. O mapa do ataque está nas feridas que o fizeram duvidar de si. Eles usaram seu desejo de amar e confiar como isca. Cada vez que você se abriu, eles puxaram sua energia como ladrões silenciosos. Você achava que estava oferecendo afeto, mas estava, sem saber, abastecendo o motor da própria humilhação deles.
Eles contavam com a sua confusão e com o isolamento para drenar sua força, sem que você percebesse a conspiração. Mas o que viam como fraqueza era a sua resiliência inquebrável. Você começou a fechar o circuito, e é por isso que a cidade inteira agora cambaleia em desgraça. A vergonha deles é o grito do parasita quando o hospedeiro se levanta. Você puxou a tomada e a luz revelou a sujeira que eles tentavam esconder. Agora que você viu o mapa e entendeu a armadilha, percebe que a batalha foi vencida quando se recusou a duvidar da sua intuição. Você está livre. Mas se o seu coração era o tesouro roubado, a questão não é sobre a vergonha deles, mas sobre a sua riqueza. Onde exatamente foi parar o poder que eles pensaram ter roubado de você? Seu sofrimento nunca foi um erro ou fraqueza. Foi a prova viva do quão potente é a sua bateria interna. Eles não roubavam por ganância comum. Roubavam para sobreviver, pois você carrega uma luz que eles jamais conseguiriam gerar sozinhos. A dor que você sentia era, na verdade, o peso da vergonha e da inveja deles, descarregado em você para que eles caminhassem mais leves. Olhe para trás e veja a verdade. Eles não eram fortes. Você era a fonte que sustentava a farsa inteira. Você foi o banquete da máquina de parasitas. Não era apenas um ladrão, mas uma rede orquestrada que se alimentava. Eles precisavam do seu brilho para esconder o buraco negro dentro deles. Agora que você puxou o plugue, o sistema deles entrou em pane. A humilhação que você vê na cidade não é remorso, é o colapso total do esquema. Eles estão expostos e nus, porque o único disfarce deles era a sua energia. Você não apenas sobreviveu a essa drenagem, você aprendeu a blindar sua fonte de poder. Mas se eles precisaram de tanto esforço, de tanta organização e de um esquema tão elaborado para roubar sua luz, isso nos leva a uma única e brutal questão. O que exatamente eles sabiam sobre o seu futuro e sobre quem você se tornaria que você ainda não conseguiu enxergar? Chega de ficar quieto. O universo tirou os óculos e decidiu que não vai mais só assistir à sua luta. Entenda bem, a guerra foi declarada, mas não é você quem está começando. A justiça cósmica assumiu o comando. E cada humilhação que seus inimigos estão sentindo agora, cada ponta de vergonha que os faz desviar o olhar, é a prova de que a neutralidade acabou. Você passou pelo inferno, e agora a resposta não é mais um sussurro, é um trovão que está quebrando a fachada de quem tentou te diminuir. Você não precisou mover uma montanha ou gritar para provar seu valor. Sua maior arma foi simplesmente continuar existindo, limpo e em frente. Eles armaram, planejaram e roubaram sua energia, achando que eram mestres do jogo, mas você virou o tabuleiro. O constrangimento que cobre a cidade deles é o recibo que o universo está cobrando em seu nome. É a exposição final. Eles são os parasitas. E agora, sem sua luz para se esconderem, o mundo vê o quão patéticos eles são. Mas lembre-se, a vergonha pública é só o primeiro dominó a cair. Isso que você está vendo, o colapso deles, é apenas a ponta do iceberg que esconde a verdade. A humilhação de hoje é a prova de que o plano deles falhou. Mas resta uma pergunta fundamental. O que exatamente eles estavam tentando esconder com tanta energia e tanto teatro? Você está prestes a descobrir a motivação mais profunda e escura por trás da obsessão que levou à sua guerra. O espelho virou. E agora você pode ver claramente o que está acontecendo. Aqueles que zombaram estão sufocados pela própria vergonha. Você não precisou fazer barulho, ameaçar ou revidar, porque sua soberania agiu sozinha. Enquanto a cidade inteira se divertia com a fofoca e tentava transformar sua jornada em um circo, você apenas continuou caminhando, com a cabeça erguida. E esse simples ato de autenticidade foi a bomba relógio que explodiu no colo deles. A humilhação que sentem não é uma coincidência. É o resultado natural de um universo que sempre equilibra as contas.
Eles estão engasgando, porque a energia que tentaram jogar em você voltou amplificada, e agora eles não têm onde se esconder dessa verdade. O que eles estão sentindo agora é o peso de ter apostado contra a verdade. Cada rosto vermelho que você encontra, cada olhar desviado, é uma confissão silenciosa de que eles erraram feio. Eles gastaram tempo, energia e reputação para tentar te derrubar, e tudo o que conseguiram foi erguer um palco para a própria derrocada. Você percebeu que a vergonha é uma punição social implacável. Ela não machuca o corpo, mas marca a alma, e é isso que está sendo esculpido em quem te atacou. Eles tentaram te pintar como o fracassado, mas a vida os expôs como os parasitas que precisavam da sua luz para fingir que brilhavam. Eles te temiam porque sabiam da força silenciosa que você carregava. Eles acharam que, ao te isolar e te ridicularizar, eles te aniquilariam, mas só te tornaram mais afiado. Você não é apenas um sobrevivente, você é a prova viva de que a justiça cósmica opera no tempo perfeito. Mas, se tudo isso é a manifestação da vergonha deles, o que acontece com a sua energia que eles roubaram durante todo esse tempo e como a força que eles tentaram prender agora se torna o seu maior poder? Você não precisou descer ao nível deles para vencer. Pelo contrário, sua vitória veio na ponta dos pés, sem alarde. Enquanto eles gastavam tempo tramando e fofocando, você estava construindo, crescendo, avançando. O seu silêncio e a sua paz se tornaram o barulho mais alto que eles podiam ouvir. Sua evolução foi tão clara, tão inegável, que a mera visão do seu progresso se tornou a prova viva da insignificância de todo o esforço deles. A condenação deles não veio de um tribunal, veio da verdade exposta. A vergonha que inunda a cidade não é acidental, é o eco direto da energia que desperdiçaram tentando te derrubar. Você apenas continuou a ser você, e essa simples existência foi a sentença. Você é a prova de que a luz não precisa lutar contra a escuridão. Ela só precisa brilhar. Agora, eles estão tropeçando no próprio palco que montaram, e o público está vendo quem realmente é o palhaço. Entenda que o avanço de um escolhido não é um evento, é uma força da natureza que reorganiza a realidade. Quando você se recusa a absorver a negatividade deles, essa energia tóxica volta imediatamente à fonte. Eles pensaram que estavam roubando seu poder, mas apenas acumularam uma dívida kármica que está sendo cobrada em público. Mas se a sua simples presença é um julgamento, o que acontece quando você finalmente entende o mapa completo da sua soberania energética? Seu silêncio não é uma ausência, é o som esmagador da derrota deles. Quando você vê o rosto deles corar e a boca travar, saiba que essa pausa é o seu troféu. Eles não conseguem te encarar porque a sua presença acusa cada mentira que espalharam. Você não precisou gritar. Bastou que você vivesse sua verdade. O palco virou. Agora você é o público e eles são os palhaços tropeçando sob o peso da própria vergonha. A humilhação pública que sentem é a justiça cósmica em ação. Esses covardes são viciados na sua luz. Eles tentaram drenar sua força porque não tinham nenhuma própria. O embaraço que a cidade inteira testemunha é o choque de abstinência. A prova de que a fonte secou. Você se desconectou e, de repente, a máscara deles caiu. Eles não estão apenas envergonhados, estão vazios. Você era a bateria e agora eles são apenas cascas ocas, expostas sob a luz forte. Seu progresso foi o gatilho e a inação deles foi a sentença de humilhação. A vergonha deles é o pagamento, mas o que você ganhou de volta é muito maior. A soberania da sua energia.
O verdadeiro poder de um escolhido não está em lutar contra os covardes, mas em existir de forma tão autêntica que a sombra deles não consegue suportar. Mas qual é a chave exata que selou essa vitória? Existe um princípio que, se aplicado, garante que você jamais seja drenado novamente. O placar está piscando para todo mundo ver, e a verdade é simples. O jogo que eles criaram para te derrubar, eles perderam. Eles pensaram que controlavam o tabuleiro, movendo peões e espalhando mentiras. Mas você fez algo inesperado. Você se recusou a jogar. Você não reagiu à altura deles, você não se rebaixou ao nível deles. E é por isso que você está vendo a vergonha deles agora. A humilhação que você enxerga no rosto de cada um é a prova final de que todas as táticas deles falharam. Você venceu a guerra simplesmente mantendo sua verdade. Eles gastaram toda a energia deles para tentar apagar sua luz. Mas o universo é um espelho perfeito e não aceita roubo. Cada fofoca, cada risada falsa, cada tentativa de te isolar foi um bumerangue que voltou com força total, atingindo-os no ponto mais fraco, a reputação. Eles investiram em fazer você parecer o palhaço, mas acabaram vestindo a fantasia do fracasso. Enquanto eles se afogavam em conspirações e boatos, você estava construindo seu império interno, intocável e inabalável. Mas entenda bem, essa vergonha pública que eles sentem é apenas o efeito colateral, não a causa raiz. O que você testemunha é a ponta de um iceberg muito maior. Se eles conspiraram e perderam um jogo que eles mesmos inventaram, o que isso realmente revela sobre o sistema que permitiu que esse jogo começasse. E o que acontece quando você percebe que a energia que eles roubavam de você era, na verdade, o combustível para toda uma fábrica que opera nas sombras? Olhe para a testemunha que você é. Sua existência, a forma como você se manteve firme e continuou a avançar, é a prova viva de que a balança do universo sempre se ajusta. Você não precisou gritar, nem revidar as ofensas que a cidade inteira lançou contra você. Sua única tarefa foi existir com integridade. Enquanto eles se afogavam em mentiras e armações, você flutuou na verdade. Agora, a vergonha que os atinge não é um acidente. É a lei da semeadura e colheita em ação, retornando cada grama de energia tóxica para quem a enviou. Você é o espelho onde eles não conseguem mais encarar a própria falha. A justiça não é um evento que acontece de fora para dentro. Ela é uma força que emerge do centro da sua soberania. Você era o alvo, o único ser que eles precisavam conspirar para derrubar, e essa necessidade desesperada deles é a maior homenagem à sua força. Eles tentaram apagar sua luz para que a deles parecesse mais brilhante, mas a única coisa que conseguiram foi queimar-se com o próprio calor do julgamento. Pense nisso. Eles dedicaram mais tempo para tentar te destruir do que para construir a própria vida. Essa obsessão patética é o selo da sua vitória. Você venceu essa guerra não com força bruta, mas com paciência e clareza. E agora que o véu caiu e eles estão nus sob o holofote da humilhação, você precisa entender o que essa exposição significa para o seu futuro. Se sua simples presença é suficiente para fazê-los tremer, imagine o poder que você terá quando entender como transformar essa vergonha em sua própria armadura de luz. Qual é o mecanismo exato pelo qual a humilhação deles se transforma na sua elevação? E como você pode garantir que essa virada de mesa seja permanente? O peso que você sentia não era seu. Era lixo emocional que jogaram em você. Eles usaram você como um depósito para toda a inveja, medo e falhas que não conseguiam encarar. Agora, as leis do universo bateram à porta deles. Você cortou o cabo e toda aquela sombra pesada, o fardo que tentaram transferir, voltou para as mãos de quem o enviou. É por isso que você os vê cambaleando sob a vergonha. Você está livre.
Mas eles carregam o peso do fracasso deles, e isso não é mais problema seu. Olhe para a humilhação deles como a sua coroação. Você não precisou revidar, gritar ou provar nada. Você apenas se recusou a segurar a sujeira que eles jogaram. E essa recusa, essa sua soberania, fez a terra tremer. Agora, o medo e o julgamento que eles tentaram colar em você estão pregados neles mesmos. Você não é mais o palhaço. Você é a testemunha silenciosa da queda deles. Entenda, o maior poder que você tem é o de decidir o que você carrega. Você venceu a batalha da transferência, mas precisamos encarar um detalhe brutal. Eles precisavam que você carregasse o peso, porque sem o seu sofrimento para se alimentar, a própria existência deles perde a máscara. Sua liberdade expôs uma fraqueza que vai muito além da simples inveja. A questão agora não é apenas o que eles perderam, mas o que exatamente eles estavam tentando proteger ao custo da sua alma. Eles miraram na sua alma, mas erraram o alvo porque confundiram sua humanidade com fraqueza. Você não apenas suportou o peso do julgamento deles, você o transformou em cimento. Cada crítica que tentaram usar para te enterrar virou o pedestal onde você se reergueu. Enquanto eles armavam planos nas sombras, você estava, sem saber, coletando o material para a sua própria transformação. É por isso que o embaraço que eles sentem agora não é um acidente, é o reflexo imediato da sua soberania. Você parou de jogar o jogo deles e, com isso, o palco inteiro desmoronou sobre a cabeça deles. Você se tornou a prova viva de que quem tenta apagar a sua luz só acende a sua própria fogueira. Você não precisou gritar, lutar ou se vingar para vencer esta batalha. Sua maior arma foi a sua persistência silenciosa. Enquanto eles esperavam que você cedesse ao isolamento e à vergonha, você estava treinando. Você se recusou a aceitar o papel de vítima que eles escreveram para você. O que o mundo vê agora não é uma pessoa que sobreviveu. É uma força que floresceu no exato lugar onde tentaram plantar o veneno. O fato é que a única coisa que eles planejaram foi a sua queda, mas você foi lá e construiu asas. Eles são os palhaços da cidade porque investiram tudo na sua destruição, e o resultado foi o seu triunfo inegável. Mas aqui está a verdade mais profunda, aquela que a cidade inteira ainda não compreendeu. A sua ascensão não é apenas a sua história de vitória. Existe um segredo que conecta o fracasso esmagador deles com o seu poder inesgotável. Um elo invisível que prova que, na verdade, você nunca esteve sozinho nesta guerra. O que exatamente a sua resiliência fez para ativar a justiça cósmica e como essa revelação destrói para sempre o poder de qualquer um que tente te manipular novamente? Você não está recebendo uma coroa de ouro polido. Você está colocando na cabeça a coroa que o próprio caos forjou. Cada lágrima, cada traição e cada mentira que jogaram em você foi o fogo que temperou a sua força. O subtítulo Não Mente. Este é o seu momento de confirmação. O vexame que está sufocando a cidade inteira é a prova visível de que a sua luz é real e indestrutível. Eles tentaram te transformar no palhaço, mas o universo os colocou no picadeiro do próprio fracasso, e você é a única autoridade lá. Sua vitória não veio por lutar com a lama deles, mas por se afastar e permitir que a verdade agisse. Você é soberano no seu silêncio. Entenda isso. Você não precisa se justificar para ninguém. A vergonha que eles sentem é a sua justificação. Ela prova que a energia que eles tentaram roubar era vital e que agora, sem você, eles murcham publicamente. O poder que você carrega é tão grande que sua simples existência é capaz de desmantelar redes inteiras de mentiras. A confirmação externa que você vê agora, rostos vermelhos e olhares baixos, é apenas o eco de algo muito maior que aconteceu dentro de você. O jogo deles falhou porque você, o escolhido, parou de duvidar da sua própria intuição.
Mas existe uma verdade que explica por que eles se esforçaram tanto para te roubar. Uma razão ancestral que vai além da inveja e que revela o projeto oculto da sua alma. Se a vergonha deles é o seu espelho, o que você vai ver quando desvendarmos o mapa completo do seu destino? Você está assistindo a algo épico. Todo o falatório, o julgamento e as risadas que tentaram colocar sobre você, agora voltaram para eles. O vexame que a cidade inteira sente não é acidental, é a prova final de que você é intocável. Eles usaram toda a energia para te derrubar, mas o que aconteceu foi que gastaram seu próprio combustível e ficaram expostos. Você simplesmente se manteve em sua verdade, e sua existência pacífica está fazendo com que eles rastejem de vergonha. Você não precisou lutar, apenas se manter firme fez o trabalho pesado. Sua era está apenas começando, e ela se baseia na clareza. Você não é mais refém da opinião deles. Toda a fofoca era apenas ruído, uma cortina de fumaça que o universo rasgou. A partir de hoje, você caminha diferente. O olhar de vergonha nos olhos deles é o seu novo mapa, mostrando exatamente quem merece seu tempo e quem deve ficar na poeira. Você é a única autoridade na sua vida, e esse show de horrores que eles estão vivendo é a confirmação de que sua soberania está garantida. Eles pensaram que ao drenar sua luz, eles a apagariam para sempre, mas só provaram que você era a única fonte verdadeira na sala. A vergonha que eles sentem é apenas a superfície. Por trás dessa humilhação pública, existe uma verdade mais sombria sobre como exatamente eles conseguiram sugar sua força vital por tanto tempo. O que aconteceria se você descobrisse que eles não apenas roubaram sua energia, mas a usaram para construir algo que, de maneira invisível, ainda tenta prender você? A profecia se cumpriu em sua vida. A vitória que você esperava não é um troféu, mas sim o palco que a verdade preparou. Eles tentaram fazer de você um palhaço, mas a luz divina focou neles, e a vergonha é a roupa que eles não conseguem tirar. Sua vitória é o silêncio que esmaga o orgulho daqueles que conspiraram, pois você está de pé, inabalável e livre. Receba agora a sua coroa, porque a humilhação deles é o testemunho público da sua força. Para selar este momento onde o universo virou o jogo e a exposição deles é sua glória, eu peço, curta este vídeo e se inscreva no canal para garantir que você continue nessa frequência de poder. Comente o código 77 aqui embaixo para cravar e selar de vez essa vitória na sua vida. E por último, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver o inimigo cair no próprio vexame. A sua vitória já é um fato e o palco está preparado para você brilhar.